Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como plantar uma orquídea, né? Um vídeo aí de replante para vocês. Eu particularmente amo esse tipo de vídeo, né? Até porque sempre vem pessoas novas aqui no canal, sempre tá chegando pessoas novas aqui, né? E muitas das vezes essas pessoas que estão começando com o cultivo têm muita dúvida em relação aos replantes e tudo mais, né? Então eu sempre gosto de estar atualizando aí, mostrando vários tipos de replante, de várias espécies diferentes, né? Para vocês estarem se habituando aí no jeito mais certo, né? Na melhor forma de estar plantando as suas orquídeas e tendo resultados positivos sempre, né? Que isso é o mais importante, vamos dizer assim, né? E assim, para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, eu peço para vocês curtirem, tá? Curte aí o vídeo para eu entender que vocês gostam de vídeos de replante, de vídeos de tour e tudo mais, e também pode colocar aí nos comentários, tá bom? Então assim, já vai se inscrevendo quem não é inscrito, se inscreve aí, é só clicar no botãozinho de inscrever-se logo aqui abaixo, eu acho que fica desse lado aqui, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, igual eu falei, curte o vídeo para eu saber que vocês estão gostando, tá? Compartilhe com seus amigos, sabe aquele amigo ou aquela amiga sua que tá querendo plantar uma orquídea, mas tá com medo de não dar conta, tá com medo da planta morrer? Então, compartilhe esse vídeo com esse amigo, essa amiga sua, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante no replante aí, vai ajudar bastante aí, né, a fazer eles criarem coragem para poder replantar e perderem, na verdade, esse medo, né, de a planta morrer depois que replantar e tudo mais, porque assim, o que importa é você saber replantar da maneira certa. Se você replantar da maneira certa, com certeza vai ter resultado. Então, já vai compartilhando aí o vídeo por toda parte aí, tá bom? E vamos pro tema de hoje, vamos pro replante. Então, gente, igual eu sempre falo pra vocês, eu sempre tô passando replantes aqui pra vocês, né? Mas geralmente eu mostro replante de plantas menores, né? E hoje vai ser um replante um pouquinho diferente. Eu vou estar plantando nessa prancha de madeira, né? Vai ser essa catleia. Já é uma catleia bem adulta, vocês podem ver, ó, que ela tá bem grandona. E muita gente tem dificuldade de plantar esse tipo de orquídea. Vocês podem ver, ó, que ela tava assim no vaso, só que ela acabou tombando. Então ela, tipo, tá implorando um replante, né? Muita gente tem dificuldade de replantar esse tipo de orquídea, plantas desse tamanho, por conta da fixação. Às vezes, porque eu sempre falo, para você replantar uma orquídea, ela tem que ficar firme. Se ela não ficar firme, não adianta, tá? Se ela ficar balançando, se ela ficar gangorrando, o desenvolvimento dela vai atrasar muito. Então, assim, você tem que manter ela o mais firme possível. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou estar replantando ela. E é até legal porque, ó, ela tem bastante raiz e eu vou mostrar para vocês se vocês devem ou não cortar essas raízes. Porque muita gente às vezes vai replantar, corta as raízes tudo para poder plantar e depois acaba que a planta vai e morre, né? E a pessoa aí fica, às vezes fica aí se sentindo culpada por, eu não sei plantar, eu não tenho a mão boa para plantar orquídea. Mas vocês podem ter certeza que depois que eu mostrar esse vídeo, você vai perder o medo aí de fazer replante. Eu tenho certeza que vai ter resultados positivos aí no seu cultivo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aí o replante, né? Primeiro, vamos ver aqui, eu quero falar para vocês sobre essa mancha, ó, vocês podem observar, ó, isso aqui é uma queimadura de sol, tá bom? Muita gente aí, às vezes, qualquer manchinha que dá na planta, a pessoa já vai lá e corta a planta toda, né? Peteca a planta tudo, arranca as folhas tudo. Tomem cuidado, gente, não cortem as folhas das plantas sem necessidade. Essa folha aqui, ela teve essa queimadura de sol, porque ela ficou num ambiente onde o sol estava muito quente e acabou queimando. Só que o que acontece? Mesmo essa folha estando queimada desse jeito, ela tá firme, a queimadura aqui não progrediu, não melou, não deu nenhum fungo, nenhuma doença, então eu vou manter a folha. Mesmo que ela esteja manchada, mesmo que ela esteja feia, eu vou manter. Por quê? Primeiro a gente tem que olhar o bem-estar da planta. Então assim, ó, se a planta tá bem, se a folha tá bem, só tem essa mancha, só tem esse queimado, eu vou manter porque aqui tem nutriente que a planta vai precisar para se desenvolver exatamente no novo meio de cultivo que a gente vai colocar ela, né? Então, assim, se por acaso fosse uma mancha de fungo, uma mancha que crescesse muito de um dia para o outro, aí sim você tem que cortar. Agora, mancha, queimadura de sol, essas coisas, não precisa ficar cortando as folhas, tá? E outra coisa, quando a folha antiga de uma catleia, de uma orquídea sua, começa a amarelar, não precisa ir lá e torar a folha tudo, cortar e jogar fora, não, tá? Porque as plantas, elas descartam folhas antigas, então desde que seja folha
do bulbo mais velho, que tiver amarelando, não vai cortando de uma vez não, tá? Você espera que a planta, quando tá amarelando a folha antiga, é porque a planta tá tirando o nutriente dela primeiro para depois descartar. Então, naturalmente, ela vai descartar essa folha. Tá? É sempre bom a gente evitar muito ficar cortando a planta, né? Ficar picando a planta, tirando pedaço da planta e porque assim, todo corte que você faz nela é uma ferida que você deixa aberto, né? Que tem possibilidade de entrar um fungo, de entrar uma bactéria, e isso pode acabar que pode matar a planta, né? Pode atacar a planta de uma maneira mais severa e pode até matar. Então, tomem cuidado aí, tá? Sempre que for cortar alguma parte dela, uma tesoura ou então uma faca, qualquer coisa, só que seja esterilizada, tá? Então passa um isqueiro, uma chama de vela, do fogão, tanto faz, né? Esquenta a lâmina, depois passa um pouquinho de álcool, aí você vai e faz o corte, tá bom? Muita gente acha que isso é bobeira, mas isso muitas das vezes salva plantas aí, né? Porque às vezes você corta uma planta que está doente e depois você corta a outra sem fazer isso e acaba que a doença que estava numa passa para outra e vai passando para tudo. Então toma cuidado. Por mais que algumas pessoas acham que é muito enjoado, que não sei o que, né? É uma coisa muito importante que pode fazer a diferença aí, tá? No resultado que você vai ter nas plantas, tá bom? Então tá, já falei demais, né? Vamos lá. Primeiro a gente tem que observar se a planta tá brotando. Eu sempre falo isso pra vocês, tá? Quem tá chegando aí agora, a gente só faz replante, né? Quando a planta tá bem assim. Agora sim, quando o substrato estiver podre, a planta estiver apodrecendo, as raízes e tudo mais, aí você pode replantar a qualquer momento. Não precisa esperar sair broto, não. Agora, quando a planta tá bem, tá desenvolvendo, a gente é sempre bom esperar ela brotar, porque no período que ela tá emitindo brotação, é um período que ela tá tendo um crescimento, né? Então, assim que eu replantar, ela já vai enraizar e não vai se debilitar tanto, né? Então, aqui, eu vou estar retirando ela daqui, ela tá brotando, o broto tá bem grande, na verdade. Ele não tá saindo raiz. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Ah, minha planta tá saindo um broto, mas até agora nada de raiz. Às vezes acontece de demorar um pouquinho, tá? Mas logo, logo sai raizinha nova. Não se preocupem com isso, tá bom? Então, ó, eu vou estar retirando a planta aqui, né? Vou estar retirando o substrato, que ela estava praticamente quase no puro esfagno. Olha só para vocês verem, ó. Era mais esfagno com xaxim que ela tava, né? Vocês veem, ó, que tem até insetinho aqui dentro, ó. Tava bem velho o substrato mesmo, né? Eu só esperei esse tempo todo para poder replantar ela, por conta da mudança e tudo mais, então não tava tendo muito tempo, né? E eu fui deixando, mas ó, vocês podem ver, ó, que ela tem bastante raiz. Eu não sei se tá dando para ver direitinho aí, mas ó, tem bastante raiz, né? E o que que eu vou fazer com essas raízes? Muita gente gosta de vir aqui e cortar tudo, deixar sem raiz nenhuma. Eu já gosto de deixar, mesmo que a raiz esteja seca, ela é boa porque quando a gente não tem esfagno, que é o meu caso hoje eu tô sem nada de esfagno, né? Tô na pobreza do esfagno. Mas quando a gente não tem o esfagno, essas raízes velhas, mesmo que elas estejam secas, elas ajudam na umidade. Então ela meio que faz um papel do esfagno, vamos dizer assim, né? Então é bom deixar, viu? É lógico que tiver em excesso, né? Ah, eu vou cortar um pouquinho aqui porque tem raiz demais. Pode, não tem problema, né? Mas assim, não é bom cortar tudo não, porque ela serve como suporte para as novas raízes que estão saindo e tudo mais, né? Então é bom não ficar cortando tudo, cortando demais, né? Então vamos lá, ó. Eu vou estar posicionando a planta aqui agora no tronco, tá? Vocês podem ver aí, ó. Essa aqui é uma parte que eu vou estar fixando ela. Primeiro eu vou ver qual que é a frente dela. A frente dela é a parte que está emitindo brotação nova. Então tá brotando por aqui, aqui que é a frente. O que quer dizer a frente? Ela vai continuar sempre crescendo nesse sentido aqui. Então ela sempre vai emitir um bulbo após o outro nessa linha reta para cá. Então essa parte eu vou posicionar para cima. Tá vendo? Ó, essa parte ela vai ficar no lugar que tem mais espaço para ela continuar crescendo e continuar se desenvolvendo. Como aqui nesse bolo de raízes tem muita raiz boa, eu vou estar retirando só um pouquinho de raiz mais velha aqui, ó, raiz mais podre, né? Que eu vou estar retirando, até porque ela tem muita raiz essa planta, né? Tem bastante raízes aqui. Só que assim, não vou tirar todas as raízes podres não, tá? Só algumas mesmo para tirar só um excesso aqui para não ficar trem demais, né? Porque tem muita raiz aqui. Então, eu tiro um pouquinho das raizinhas velhas que ela tem, né?
Então, pessoal, olha só, uma dica bem legal, quando vocês forem replantar a orquídea, no caso dessa Cattleya aqui, ó, ela tá com as raízes um pouco sujas, né, por conta do substrato velho e tudo mais, só que assim, nunca lave as raízes, tá? Porque aqui existe fungos e micro-organismos que ajudam no desenvolvimento da planta. Então, muitas das vezes, quando você lava as raízes com algum produto ou alguma coisa, você pode estar matando a planta ou então atrasando o desenvolvimento dela, tá? Você só vai lavar a raiz de orquídea se ela tiver plantada tipo na terra e ela não for da terra, entendeu? Aí é bom lavar. Agora, caso contrário, mesmo que o substrato esteja bem velho, igual nesse caso aqui, não precisa de ficar lavando, tá? Não fica jogando água, passando água em tudo quanto é lado, não. Tá bom? Então, ó, uma coisa bem importante, nesse tipo de planta, o pessoal tem muita mania de fazer o seguinte, pega a planta e vai, posiciona aqui o tronco reto, né, o tronco em pé, e quer plantar a planta desse jeito aqui, ó. Aqui tá meio ruim de mostrar. E quer plantar a planta dessa forma, ó. Tá vendo? Seguindo o tronco. Ela tem que ficar com os bulbos alinhados no tronco. Muita gente acha que é assim. E na verdade não é, porque quando uma planta ela tá acostumada em um vaso, ela tem o crescimento de uma forma. Quando ela vai pro tronco, o crescimento dela muda um pouco. Muda a posição dos bulbos e tudo mais, entendeu? Então, nesse caso, essa planta, ela tava no tronco, né? Ela tá acostumada, ela tava no vaso, na verdade. Ela tava acostumada no vaso, então o crescimento dela é sempre reto para cima. O que que eu vou fazer quando eu vou passar ela pro tronco? Eu não vou colocar ela deitada junto com o tronco aqui não, para ela ficar em pé desse jeito não. Eu vou pegar ela, coloco o tronco deitado, isso é uma dica bem legal, e você vai colocar ela aqui, ó, como se você estivesse plantando ela no vaso, ó. Firma ela desse jeito, como se ela estivesse no vaso. Nesse caso aqui, o brotinho, ele está acompanhando o tronco, ele já está do jeito certo, porque a planta tombou no vaso, ela caiu, né? Ela deitou. Então, por isso que está desse jeito. Mas muitas das vezes, esse brotinho novo, ele vai estar acompanhando aqui, ó, crescendo para cima. Isso não tem problema. Que depois que você plantar, fixar ela aqui, o brotinho, ele vai estar subindo para cima e seguindo do jeito que esse aqui tá, entendeu? E ela vai se ajeitando aí e se arrumando, né, ao longo do tempo aí que ela for se adaptando no tronco. Então é uma dica bem legal, não coloca a planta sempre deitada desse jeito acompanhando, não. Você vai ter que ver qual que é a frente, qual que é a traseira. A frente da planta está com broto, então eu coloco ele seguindo para cima. Desculpa a barulheira dos passarinhos. A frente da planta, ela tem o broto, né? Então eu vou colocar ela seguindo para cima. Ela vai ficar apontada para a parte que tem mais madeira para ela continuar o crescimento, né? E a parte traseira da planta é uma parte que não vai mais brotar, é uma parte que não vai desenvolver mais. Então isso aqui não vai sair um broto para cá, entendeu? Então essa parte a gente coloca bem na pontinha aqui, ó, do tronco, porque aqui ela não vai crescer mais. A gente tem que se importar com a parte frontal. Então, ó, posicionei ela desse jeito, né? Agora eu vou estar só passando o arame ou barbante, né, e tudo mais. Eu vou pegar as raízes aqui, vou enrolar ela aqui, ó, dar meio que uma volta para ficar mais fácil, né, e para manter uma certa umidade ali também, ó. Uma coisa muito importante, agora é só eu passar o arame ali e firmar ela, né? Uma coisa muito importante, gente, quando vocês forem estar plantando, é que, assim, sempre é bom vocês plantarem com barbante, essas coisas, porque com o tempo vai se desfazendo, né? E a planta acaba que fica de uma maneira mais natural no tronco. No meu caso, eu não tenho barbante, como sempre, eu sou uma tristeza para comprar barbante, né? Só em uma época do canal que eu tive barbante, o resto eu fico amarrando só de arame. Eu vou usar um arame para poder amarrar ela, né? Olha aqui para vocês verem. Aí nesse caso aqui não vou nem usar esfagno. Muita gente fala, a gente tem que usar esfagno, se não usar a planta não vai para frente. Isso é mentira, tá? Então assim, se você tem esfagno, quer usar, pode usar sem problema nenhum. Se você não tem, não precisa. Tá? Não precisa ficar inventando colocar algodão no lugar, essas coisas, porque isso não funciona, tá? Corre de algodão, esses trem que isso não presta, tá bom? Não fiquem usando aí algodão, porque isso aí vai dar fungo nas plantas. Então, ó, posicionei ela, agora eu vou passar o arame ali pelo buraquinho, né? Uma coisa muito importante também, quando vocês forem amarrar, o arame vocês vão estar passando aqui entre os bulbos, tá? Mas nunca você vai passar esse arame ou barbante nesse broto aqui, tá? Você nunca pode passar nessa parte aqui, porque senão você vai quebrar o broto. Então sempre é nos bulbos mais velhos, nos bulbos mais antigos, tá? Então você vai passar aqui, ó, e pode apertar, viu? Não precisa ter dó não, pode apertar, porque ela tem que ficar firme. Se ela não ficar firme, ela não vai desenvolver, tá bom?
Então, gente, olha só, eu já amarrei aqui, né, igual eu falei pra vocês, ó, eu já amarrei aqui, né, ela já ficou meio firme. Agora eu vou estar passando o arame mais algumas vezes até eu ver que ela ficou fixada, tá? O jeito que vocês vão saber que tá bom, né, pra você deixar aí pronto, o replante tá feito, é a planta ficar firme. Se ela ficou firme, beleza, não precisa mais ficar passando um monte de coisa não, tá? Então, ficou firme, ótimo. Se não tá firme, vai arrumando um jeito aí para deixar ela, né, fixada aí bem firme no tronco, porque senão ela não vai se desenvolver muito bem. Porque às vezes ela está desenvolvendo, ela quer desenvolver, às vezes é até o problema da sua planta que você tem em casa aí, na casa sua, né? Que não está desenvolvendo, você replantou e não desenvolve, às vezes é porque ela está muito solta no vaso ou no tronco, e acaba que quando ela começa a emitir raízes novas, ela fica balançando demais e acaba que aquela pontinha de raiz acaba queimando, tá? Então às vezes nem é problema do tronco, nem é nada químico, nenhuma substância, às vezes é só por causa que a planta não tá firme, entendeu? Então, ó, já amarrei ela aqui, vocês podem ver que ela ficou firme, ó, ela mexe aqui os bulbos, é claro, né? Mas a parte do rizoma dela ali, ó, vocês podem ver que ficou bem firme, ficou bem fixado. Tá vendo? Então esse é o jeito perfeito para poder replantar. É lógico que quando você replantar vai quebrar raízes, isso é normal, não precisa se preocupar, não tem como você fazer um replante sem quebrar raízes, sem danificar alguma raiz da planta, entendeu? Então o importante é, deixou ela firme, ela tá brotando, perfeito. Agora é só pendurar que ela vai se desenvolver, entendeu? Então, gente, o vídeo de hoje era esse. Vocês podem ver o resultado final é esse, tá? Sempre que vocês plantam uma orquídea que está acostumada no vaso a crescer reta para cima, que você passa para um tronco, quando você posiciona ela no tronco, ela fica assim, tá? Ela fica retinha para lá, desse jeito mesmo. Eu sei que fica esquisito, mas é desse jeito que ela fica, tá bom? Igual eu falei, não coloca ela virada ali, acompanhando o tronco. Você tem que olhar o broto. O broto dela vai acompanhar, tá vendo? Daqui um tempo ela vai se desenvolvendo e os novos bulbos dela vai seguir para cima, né? E ela vai se ajustando aos poucos aí, mas isso aí é com o tempo, né? Então assim, ó, vocês podem ver, ó, ela ficou bem firme, bem fixada. As raízes estão um pouco sujas, sim, porque o substrato estava velho, mas igual eu falei, não aconselho ficar lavando raiz de orquídea, porque isso pode atrasar o desenvolvimento. Igual eu falei que tem micro-organismos muito importantes para elas, tá? Você só lava se tiver uma situação muito trágica mesmo, né? Então é isso, tá? O resultado, igual eu falei, é esse, a folha tá queimadinha e manchadinha, eu vou deixar porque a planta vai retirar esses nutrientes, depois a planta mesmo vai descartar essa folha, né? E é isso, gente, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve aí no canal, é só se inscrever, gente, vai lá, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação, e amanhã eu tô aqui de novo com mais um vídeo pra vocês sobre o cultivo das orquídeas. Inclusive, eu fiz algumas mudanças aqui no orquidário, tá? Se vocês quiserem ver aí um tour, né, pra eu mostrar pra vocês como que ficou em definitivo agora, né, as orquídeas, vocês podem colocar aí nos comentários também, tá? É porque assim, o dia que eu me mudei pra cá, eu fiz rápido, coloquei de qualquer jeito, hoje que eu consegui organizar do jeito que eu queria mesmo, então agora elas estão, né, do jeito que eu tava querendo que elas ficassem aqui. Então se vocês quiserem ver o tour, deixa nos comentários, beijo pra todo mundo, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!